Salve, salve, nação alvinegra! Começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você tá chegando, já deixa o seu like, se inscreve pra gente bater a meta de 111 mil inscritos. Conto com a colaboração de todos, vamos pra cima e vai Corinthians. Uma ótima sexta-feira a todos os corintianos e corintianas que nos acompanham, tá? Peço aí, Cara, a gente tem, na verdade, né, eu ia falar um negócio, até mudei aqui. Temos algumas atualizações sobre Safiel, que são importantes, sobre a parte interna do Corinthians. Anderson Talisca, vamos comentar também, tá? Então vamos para a sequência aí das notícias e a gente vai comentando, tá? Peço que me sigam nas redes sociais, todos os links aqui embaixo na descrição, principalmente na Kik e no Facebook também, né? Então, editor, pode rodar a vinheta. Ó, salve o Corinthians! Bom, família, quero apresentar para vocês a Mais Ágil, parceira aqui do canal John do Timão. Para você que quer fazer a antecipação do seu FGTS, aproveitem, são os últimos dias, né? Depois teremos uma mudança aí nas regras dessa antecipação do FGTS. O governo, né, tá bloqueando essa antecipação, então quem quer antecipar é a última semana. Entre em contato com a Mais Ágil, tem o telefone no banner, tem o link na descrição que joga direto no WhatsApp deles para resolver essa situação. Mais uma vez, quem quer antecipar o FGTS é a última semana. A partir do dia 1º de novembro, não vai ter mais como, tá? Bom, família, seguindo com as atualizações, como eu disse ontem, quero reforçar aqui para vocês, pessoal que fizer parte aí do clube de membros vai concorrer a um sorteio por semana até o fim do ano, tá? Temos aí diversos itens. Acho que o primeiro item que eu vou sortear é um copo térmico do Coringão, tá? O primeiro item vai ser um copo térmico. Tá até aqui na caixa, aqui, ó. Na caixa ainda, ó. Certo? Zeradinho. Postei a foto para vocês aí, pedi para o editor colocar na tela novamente. Então é isso, família, vamos para cima e vai Corinthians. Bom, Hugo Souza segue fora, tá? Segue aí fazendo tratamento com a equipe de fisioterapia do Corinthians. Então, para o jogo de amanhã teremos Felipe Longo como titular, né? O jogo de amanhã contra o Vitória, um jogo importante, 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? Não é um jogo assim que faça tanta diferença na sequência da temporada do Hugo, né? Ele tem que se preparar aí para as últimas rodadas e principalmente para a Copa do Brasil, tá? Felipe Longo vai ter mais uma oportunidade. Colocaram ele numa fogueira, né, no jogo contra o Santos. Ele podia falar no vestiário, rapaziada, se for para jogar igual jogou contra o Santos, põe outro goleiro, que aí não tem o que fazer, né? Então, uma nova chance para ele aí, tomara que se saia bem. E é isso, família, sem muitas delongas aí sobre essa situação. O Hugo Souza segue fazendo a fisioterapia. Bom, agora temos muitos assuntos, vou tentar ser o mais objetivo possível e trazendo essas atualizações para vocês. Ontem tivemos uma reunião no CT Joaquim Grava com o presidente Osmar Stabile, o vice Armando Mendonça e o executivo de futebol Fabinho Soldado, com todo o elenco do Corinthians. Tem até a foto aí, tá? A foto inclusive da agência Corinthians. Segundo as informações, foi uma reunião para explicar que, Fabinho Soldado está garantido no cargo do Corinthians até pelo menos o fim do ano. Eu queria entender a mente do Osmar Stabile, cara. Porque assim, as informações que estão saindo na imprensa é que o Fabinho Soldado tem muita pressão em cima dele e que ele deve sair no fim do ano. Aí o Osmar Stabile, para acalmar os climas, acalmar o ânimo, né, os ânimos, chegar no elenco, passar um respaldo pro Fabinho Soldado, o que ele faz? Ele confirma a notícia. Fabinho Soldado tá confirmado, mas até o fim do ano. Informação também, né, da Gazeta Esportiva. Cara, eu queria entender isso. Eu queria entender, ou seja, ele só reforçou tudo aquilo que a gente já vem trazendo, né? Eles vão segurar o Fabinho até o fim do ano por conta da Copa do Brasil, essa reta final de temporada, mas para 2026 não tem garantia. Outro ponto importante, ontem eu trouxe a informação do Marco Belo, que tinham 3 pessoas da diretoria do Corinthians, né, 3 conselheiros, que estavam pressionando a diretoria para a saída do Fabinho Soldado. Ontem, já mais à noite, vi uma matéria do Fábio Lázaro no portal Trivela, que aí ele traz o nome dessas 3 pessoas. O nome, vamos falar aqui, tá? Mais uma vez, a informação aí do Fábio Lázaro. O primeiro nome, Flávio Adalto. Sim, o Flávio Adalto está questionando, né, a atuação do Fabinho Soldado no Corinthians. Flávio Adalto, que foi
diretor estatutário de futebol entre 2016 e 2017, né? Tem até aquela cobrança do Neto ao vivo quando o Corinthians estava oscilando no Brasileirão. E aí Flávio Adalto, e aí fulano, é o Flávio Adalto. Esse cara, né, que fez parte aí da gestão Roberto de Andrade, está questionando a atuação do Fabinho Soldado. O segundo nome, Fran Papaiordano. Sim, faz parte agora, né, da comissão de categoria de base do Corinthians, tá? Deixa eu só confirmar aqui. Não, ele é presidente da comissão de futebol do Conselho Deliberativo do Corinthians. É outro cargo, eu confundi aqui, tá? Presidente da comissão de futebol do Conselho Deliberativo. Ou seja, ele cuida da parte de futebol, mas é dentro do Conselho Deliberativo. Mais um, né, ele inclusive foi questionado, tá? Ele foi questionado aí sobre a possibilidade dele ser esse diretor estatutário do Corinthians, né? Porque eles queriam colocar essa pessoa um cargo acima do Fabinho. E aí o Osmar Stabile optou por não colocar ninguém nesse momento. Então tava já uma briga e o Fran era uma das pessoas cotadas para esse cargo. E o último nome, mas não menos importante, Flávio Adalto. Armando Mendonça. Tô até lendo os nomes aqui, é uma confusão que eu fico maluco, cara. Armando Mendonça, o próprio vice-presidente do Corinthians. O Armando Mendonça está incomodado. Por quê? Porque pessoas do grupo político querem que o Armando Mendonça tenha mais influência no futebol do Corinthians. E hoje, quem manda no futebol do Corinthians, quem blinda o elenco e tudo mais, quem tá lá no CT, é o Fabinho Soldado. Então eles querem ter um pouco mais de controle. Eles que eu falo, o grupo político, do qual o Armando faz parte, os grupos, né, que apoiaram a eleição do Osmar Stabile. É isso. Então a gente não vai sair dessa situação enquanto a gente não acabar com o modelo associativo cuidando do futebol do Corinthians. Tá? Não vai mudar. Enquanto o executivo de futebol depender da opinião de Flávio Adalto, Fran Papaiordano e Armando Mendonça, o Corinthians está afadado ao fracasso. Ponto. Não adianta você plantar limão e querer colher maçã. É o que está acontecendo no Corinthians, cara. Não adianta, tá? Então, trazendo aqui os nomes dessa situação. Outra atualização importante, o Ministério Público pediu para a polícia investigar possíveis desvios de materiais esportivos no Corinthians. Já era uma denúncia feita há muito tempo, desde o início do ano, inclusive, em relação ao ano passado, ao início desse ano também, era uma denúncia feita internamente no Corinthians. Ah, não, o Conselho vai investigar, a Comissão de Ética, e não sei o quê. E cadê Romeu Tomás Júnior? E agora não acharam nada, cara. Olha o tempo que passou. Vocês não iam mexer na situação do cartão corporativo porque tinha outras coisas na frente. Essa investigação de materiais era uma das coisas que estavam na frente. Você não resolveu nenhum nem outro, né? E o tempo vai passando. Então agora essa situação está na mão da polícia também, né? Então a polícia também vai investigar. Só para vocês entenderem um pouco dessa situação. A Nike tem um número X determinado lá de material que tem que enviar para o Corinthians, incluindo camisa, calção, agasalho, meião, não sei o que, o pessoal treinar, o pessoal viajar, para a comissão técnica, para todo mundo, certo? Esse material já está determinado no contrato, tudo ok. Se o Corinthians quiser um material a mais daquilo que já está estipulado, o Corinthians tem que pagar. Ou então a Nike desconta do valor que tem que pagar para o Corinthians. O que aconteceu? O Corinthians começou a solicitar material, o material chegava no CT e o material sumia. Aí o pessoal ia procurar, né, na planilha. Bom, mas para onde que foi esse material? Não tinha nenhum registro. A nota fiscal do material nem estava lá, né? O pessoal não registrava a nota do material. Para aparecer, ó, fulano pegou 50 camisas, ciclano pegou 30 agasalhos. Não tinha nada, não tinha esse registro. E o material sumindo. Então agora vão começar a investigar, tá? Para onde que foram essas camisas, esses agasalhos, todo esse material da Nike, tá? Inclusive,
Tem alguns comentários por aí que tinha gente pegando 100 camisas. 100. 100. Número 100. 100 camisas por mês no Corinthians. Então agora, né, como mais uma vez a gente aguarda a investigação da polícia e do Ministério Público, porque de dentro do Corinthians, aparentemente não vai sair nada. Seguindo, tentar acelerar um pouquinho mais. Sobre a situação da Ernest Young, né, do relatório que eles trouxeram, temos situações assim surreais e de contratos que são lesivos ao Corinthians, né? Eles colocam esse termo. É contrato que o Corinthians não tem lucro, é contrato que o Corinthians não consegue bater as metas. Tá tudo isso explicado. Aí eles trazem, né, algumas possibilidades ali de melhorias, potencializar a otimização de resultados do Corinthians, na ordem de 84 milhões por ano, com 8 frentes de atuação. Então tem que melhorar em 8 setores, né, 8 situações, para que a gente mude, né, a relação entre a dívida e a geração de caixa de 12 para 7. Pô, isso seria muito positivo. A questão é, as pessoas hoje dentro do Corinthians têm essa capacidade? Essas pessoas vão atuar em 8 frentes para melhorar o clube? Eu acho muito difícil, né? Inclusive eles receberam o relatório e falaram, não, a gente já tá tomando atitude, que tá no relatório, isso e aquilo. Tá aí, tá? Quero saber a opinião de vocês, família. Bom, falando sobre o Real Madrid, a gente estava comentando aí nos últimos vídeos, né? Nos últimos dias também, mas agora eu quero entrar a fundo nesse assunto. A situação do Real Madrid é a seguinte: é um clube associativo desde 1902, um pouco antes ali do Corinthians. Clube associativo, tá nesse modelo. E aí o Real Madrid entendeu que eles precisam dar um passo a mais na questão financeira. Que basicamente o Real Madrid bateu no teto de arrecadação e precisam melhorar isso, tá? Qual é a solução? Abrir ações, né? Abrir para venda de ações, abrir para investidores externos. E é isso que a gente está tentando explicar para o Corinthians. O Real Madrid vai virar como se fosse uma SAF, né? Vai trazer esse projeto para venda de ações para investidores, só que não vai ter um dono, não vai chegar um cara e vai comprar o Real Madrid. É o que a gente fala do Corinthians. Qual seria o preço para alguém pagar o Corinthians? Nossa, muito caro. Imagina o Real Madrid. Então não é que vai vender para uma pessoa. Você vai abrir a venda de ações. A pessoa compra uma ação, investe no clube. É dinheiro novo chegando. Olhem isso. O Real Madrid, que está no modelo estatutário desde 1902, que venceu a penúltima Champions, né? E mesmo assim eles entenderam que precisam desse dinheiro, que precisam evoluir, que no modelo associativo já bateram no teto. O Real Madrid, mas no Corinthians, não, o modelo associativo é o futuro. O modelo associativo vai resolver o problema. Ontem vi a entrevista, né, mais uma entrevista do pessoal da Safiel no canal Salve o Drill, entrevista muito boa, foi entrevista curta também, né, de mais ou menos 1 hora, mas entrevista bacana também, anotei algumas informações aqui complementares. Mas antes disso, eu quero trazer o que aconteceu ontem, foi uma reunião entre os representantes da Safiel e aproximadamente ali 30 sócios e conselheiros do Corinthians. Pelas informações do Pedro Ramiro, eram pessoas que, assim, não estavam tão contentes, né, com esse projeto, não tava meio que, não sei, não gosto dessa ideia. E aí depois que ouviram o projeto, gostaram. Então é um trabalho de formiguinha. Foram 30 pessoas. É muito pouco, né, em relação ao número de sócios que o Corinthians tem. Mas esses 30 vão falar com mais alguns amigos, teremos mais reuniões. E o principal é o evento, né, de lançamento aí dia 28/10. O que eu quero trazer para vocês, tá, é de cronograma da Safiel, que eu peguei inclusive na entrevista de ontem, pra gente entender os próximos passos. Vamos lá. Primeira coisa, apresentação do projeto e a entrega da proposta para o presidente Osmar Stabile, dia 28/10. Então, semana que vem, vão apresentar a proposta, apresentar o projeto, né, entregar a proposta para o Stabile, tá na mão dele. A partir daí, é com o Corinthians. Seja com o Stabile, seja com os sócios. E, principalmente, né, o Stabile teria que fazer um documento, um memorando. Autorizo
o projeto da Safiel a dar sequência nesse projeto sem compromisso com o Corinthians, tá? Então eles vão ir para os próximos passos, mas sem um compromisso do Corinthians, certo? Mais uma vez, esse primeiro passo do Corinthians é sem compromisso. Aí o que o pessoal da Safiel vai fazer? Uma auditoria, eles chamam de due diligence, que é um pente fino no Corinthians na questão financeira. Área financeira, com balanços e dívidas. Área legal, todos os contratos e processos no Corinthians. Área operacional, como está funcionando tudo dentro do clube. E a área fiscal de impostos. Então vai entender toda a dívida do Corinthians, todos os contratos vigentes. Já adiantou algum valor, né, de algum contrato futuro? Como que tá? Tudo. É um pente fino absurdo. É basicamente o que a Ernst Young fez, só que assim, 2, 3 vezes mais. Tá? 2, 3 vezes mais. De tão minuciosa que é essa investigação. Terminou isso, né, para entender o tamanho da dívida, como estão os contratos, qual que é a real situação do Corinthians, abre, né, o registro aí do projeto no CVM, que é na Bolsa de Valores, pro torcedor, né, para os corintianos reservarem as ações. Mais uma vez, nessa etapa, o corintiano não vai pagar já. Ele vai registrar a intenção de comprar a ação. Reservou a ação. Beleza. As ações reservadas. Batemos a cota mínima ali de reserva de valores, né? Ok. Já temos a situação do clube. As cotas estão reservadas. Devolve para o Corinthians. Aí o Corinthians tem que chamar uma assembleia. E temos que ter a aprovação de 2/3 dos sócios. É aí que é o grande problema. É essa votação aí de aprovação dos sócios. A partir do momento que os sócios aprovarem, a Safiel entra. E aí o Carlos falou, a prioridade 0, ele falou, não é nem prioridade número 1, é prioridade 0, é antes do 1 ainda. É o pagamento de dívidas. E ele trouxe alguns exemplos que eu queria trazer aqui para vocês também. Ele falou novamente da Neoquímica Arena, que tem a possibilidade aí de um desconto de quase 50%. Estamos falando ali de 330 milhões de reais, 350, vamos falar no máximo. Se a Arena tiver em 700, 350 milhões. Opa! Com 350 você já dividiu a dívida para 2 bi. Porque a dívida é 2,7, você pagou 350, quitou esses 700 milhões da Arena, foi para 2 bi. A dívida tributária, você consegue desconto renegociando com o governo. O Internacional de Porto Alegre conseguiu um desconto de 47%. É basicamente 50%, basicamente metade. Vamos supor que a dívida do Corinthians de impostos seja de 1 bi. Você vai ter 500 milhões na mão para entregar na mão do governo aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá pago, tá quitado. 500 milhões. E você diminui a dívida em 1 bi. Sua dívida que era de 2,7... com 850 milhões, né, somados aí dívida tributária com a dívida da Arena, você diminui para 1 bi. 1 bi. E aí são dívidas com empresários, com outros clubes, com jogadores. E ele falou, a gente vai pegar as maiores dívidas, vamos entender, né, essas questões e o que a gente consegue já adiantar para pagar. Tem a dívida de 100 milhões com um cara aqui. Só que a dívida inicial era de 30, de 25. Conversa com o cara, ó, a dívida tá em 100 milhões, tá difícil essa parte de juros. Vamos fazer o seguinte, 60 milhões agora no ato à vista? O cara pode aceitar, o cara pode recusar, tudo bem. Se ele aceitar, você já vai diminuindo a dívida mais. Se ele recusar, você fala, ó, então a gente vai entrar num processo de parcelamento e vamos pagando na pedalada, a perder de vista. O cara vai cogitar, mas melhor receber agora, né? Os caras estão com dinheiro, vou aproveitar. Vai quitando. Olha a possibilidade que temos com dinheiro na mão. Na mão. Aí você tem credibilidade no mercado, para novos patrocínios, para melhorar os contratos dentro do clube também. Esses contratos aí lesivos que a Ernst Young trouxe. Olha o tanto de possibilidade que a gente tem, cara. Só que a gente tá amarrado ao modelo associativo. É a realidade do Corinthians, tá? Então, se tivermos novidade, seguimos, né? Vou trazendo aqui para vocês dia 28, cara. Tomara que a gente consiga algo positivo, tomara que a gente vá avançando nesse cronograma. Última novidade, tentei ser mais rápido, né? Tentei agilizar e mesmo assim ficou um vídeo longo. Anderson Talisca está no Fenerbahçe da Turquia
E a informação do Bruno Andrade da ESPN é que ele não está feliz, né? Por quê? Porque ele foi contratado pelo técnico José Mourinho, pediu a contratação dele, ele veio pro Fenerbahçe, tal. E o Mourinho foi demitido. E aí ele tá num clima meio ruim lá, com um novo treinador, basicamente não tá feliz e tá cogitando um retorno pro futebol brasileiro. Obviamente, né, o pessoal já começa a lembrar a entrevista dele falando que um dos sonhos é jogar no Corinthians, tem a possibilidade dele jogar no Bahia também, né, que ele já atuou pelo Bahia aqui no futebol brasileiro. Vou até pegar o ano aqui para vocês. 2013 e 2014, né, antes de sair aí pro futebol europeu. Então são essas duas grandes possibilidades do Anderson Talisca para 2026. Qual que é o grande problema? O Corinthians tem um transferban. Primeiro resolve o transferban para depois pensar em contratações. Então assim, enquanto a gente não resolver essa situação das dívidas, né, o próprio transferban vai chegar o dinheiro da Safiel, tem que quitar o transferban, tem que resolver essa situação, né? Então assim, de novo, a gente está dependendo do modelo associativo e de pessoas que não estão preocupadas com a parte financeira do Corinthians, estão preocupadas em tirar o Fabinho Soldado, por exemplo. Como se na prática, ao tirar o Fabinho Soldado, fosse resolver todos os problemas do Corinthians. Não, agora colocou um diretor estatutário, pronto, agora a parte de futebol vai andar. Não é, né? Infelizmente, não é. Que a gente tá nesse modelo. Então, família, tô sempre batendo nessa tecla, tenho um fio de esperança aí de que a gente possa chegar em dias melhores pro Coringão, tá? Então, quero saber a sua opinião sobre todos os assuntos que trouxemos, Anderson Talisca, Safiel, a SAF no Real Madrid também, situação aí do Armando Mendonça, Fran e o Flávio Adalto, Ernest Young, investigação da polícia e também Felipe Longo como titular. Comentem aqui a opinião de vocês, deixe o seu like, se inscreve, se tornem membros, clique no botão hype, um forte abraço e vai Corinthians!